Estamos iniciando a nossa aula 146. Na aula anterior, nós comentamos um fato marcante nos primórdios do cristianismo relativamente a Paulo apóstolo. Eu fundo aqui Saulo-Paulo como a mesma personagem. Saulo antes da conversão de Damasco e Paulo após. Coube Paulo oficializar a perseguição, o que eu chamei de neojudaísmo evangélico. Os primeiros cristãos, no caso, judeus, esses judeus reformistas tinham a pretensão de unir os textos da lei e dos profetas, segundo a tradição, as melhores traduções do judaísmo, a reforma feita por Jesus em muitos aspectos ligados à concepção de Deus, à concepção da relação com o próximo, a vida espiritual pós-mortem, o reino dos céus e, sobretudo, também uma caridade mais ostensiva. Então, nesse momento em que transita-se por uma possibilidade de sincretização da verdade evangélica com a tradição judaica, formando o que eu pude falar do neojudaísmo evangélico, Paulo atravessa essa sincretização, ele rompe ela, promove a sua ruptura com a perseguição já oficializada, primeiramente de Estevão e depois sobre todos os seguidores da Casa do Caminho, gerando um caos em Jerusalém, uma situação insólita para os primeiros, no caso, os primeiros evangélicos. Então, essa posição de Paulo, responsável pela dissensão. Por outro lado, ele, como Paulo propriamente dito, após a conversão em Damasco, a sua visão de Jesus na estrada rumo à Síria, Paulo, vai consolidar esses novos evangélicos, judeus, através de uma nova lei que ele mesmo acrescenta, que é a lei da fé, em que ele firma todos os propósitos maiores da sua doutrina, a justificação pela fé, quer dizer, a felicidade, a realização, a alcançação de um polo de felicidade pela fé, que é a justificação pela fé. Então ele coloca a lei da fé e ao mesmo tempo ele divulga isso através das suas epístolas e forma as primeiras assembleias de divulgação dessa religião emergente através do Mediterrâneo, através das eclésias. É bem verdade que o termo cristão só vai aparecer provavelmente nos anos 80, 90, depois do Cristo, numas comunidades mediterrâneas, provavelmente gregas, em que o Cristo é ungido, o termo Christos é ungido em grego e também Messiá é ungido em hebraico. Então ele segue o ungido, daí ter aparecido o Christos, o ungido. Então, se pudéssemos traduzir o termo certo de Jesus, seria Jesus o ungido, porque é Jesus o Christos. Bem, nesse contexto, Paulo, ao mesmo tempo, promoveu essa dissensão e, ao mesmo tempo, ele inaugurou a nova religião, o cristianismo. Mas as suas bases são todas judaicas, não há como negar, porque os seus próprios membros são judeus. Bem, vamos traçar alguns comentários sobre isso, em que Paulo já sinalizou a sanção para Estevão, que é a morte por apedrejamento, a lapidação. Esses são alguns comentários que nós tivemos o ensejo de escrever com a ajuda, obviamente, da generosidade dos Espíritos. Como se vê Saulo, ainda Saulo, empolgado por suas próprias
por sua própria paixão, de guardião do judaísmo ortodoxo, e inflado por vaidade e orgulho de estupidez, perde a capacidade crítica, perde o fio dos ensinamentos mosaicos e outros textos bíblicos. Ele se perde. Uma catarata episódica, que é a paixão, que a doutrina diz, a paixão, o fanatismo é uma catarata que desce sobre os olhos, no caso, sobre a capacidade crítica. Deixa-se ser arrebatado por toda uma sorte de transgressões. Isto em razão das suas fanáticas movimentação para silenciar e se dirigir à punição de Estevão. Então, essa é a movimentação emocional, psicológica, radicalizada de Paulo. E nesse momento, Paulo viola muitas leis mosaicas com essa atitude dele. Vamos ver. Viola o 5º mandamento, não matareis, propõe o assassinato de Estevão, a morte. Viola o 8º mandamento, não dareis falso testemunho, porque ele alicia em Neemias, que é um amigo dele, para depor como falso testemunho contra Estevão. Viola Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o próximo como a ti mesmo. Esse texto levítico, Jesus mais tarde repete, o que diz o novo mandamento, ou um mandamento que sintetiza toda a lei e os profetas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, que está aqui em Levítico 19, 18. E mais, movido pela vaidade, o orgulho e a soberba, ele viola, por exemplo, o Salmo 4.2, que diz: os homens, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade? A vaidade. Em Isaías 5.18, ai dos que puxam para si a vaidade com cordas da injustiça e o pecado como puxadores de carro. Eclesiastes 1.1.3, palavra do pregador, filho de Davi, é Salomão, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Nesse sentido, Paulo parece não se apegar a essas violações, não ter a consciência plena, tamanha a sua oscilação crítica, sua capacidade analítica, movido quase por um impulso instintivo, de parar e refletir sobre a sua própria atitude, correspondentemente aos ensinamentos mosaicos dos profetas. Portanto, meus amados alunos, é factível Paulo não ter pleno conhecimento das violações cometidas, se o tivesse, amparasse nos textos mosaicos e dos profetas reescritos pelo clero sacerdotal. Ele não tem exatamente consciência disso, mas ele se ampara em textos, em escrituras que foram refeitas e emendadas pelo clero sacerdotal. Isto ao longo dos séculos, tudo na medida que as alterações destinavam-se a manter esse clero no poder. Aliás, essa funesta prática de adulteração seria constante nos escritos das religiões em gerais. Todas as religiões sofreram nos seus textos sagrados essas alterações. A Igreja Católica foi uma das que mais adulterou o Evangelho, através de concílios, encíclicas são circulares feitos pelo Papa, e compilações mal traduzidas ou emendadas dos manuscritos originais, ainda na época imediatamente pós-Jesus. Vamos citar aqui alguns dos escritos mosaicos em que Paulo agora ele se justifica, para manter essa atitude tão agressiva e que leva à morte de Estevão.
algumas leis mosaicas que tocam o crime da blasfêmia, dos falsos profetas e dos idólatras. Levítico 24, 13 e 14. Disse o Senhor a Moisés: tira o blasfemador para fora do arraial, e todos que ouviram porão a mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Então, vocês veem que Levítico 24, 13 e 14 manda apedrejar, contrariamente ao mandamento mosaico que não deve se matar, e contrariamente ao próprio Levítico 18 e 19, que diz que não te vingarás, né? E amarás o próximo como a ti mesmo. Vocês veem como nós ficamos assim, né? Se nós seguirmos isso, nós vamos nos perder nessa confusão de poder. Nós não vamos entender uma jurisprudência que traça uma lei e depois reforma a própria jurisprudência de uma forma tão oposta, tão antagônica, tão radical. Então nós temos que seguir a linha diretora do bom senso, da plausibilidade, da razão em si mesmo, como o professor Kardec nos ensinou, e buscarmos o melhor para todos, porque o grande pragmatismo que nos oferece essa visão filosófica, pragmática, é que quando nós colocamos uma ideologia, uma religião, na realidade, levamos à prática, nós vamos ver o efeito que ela produz. Se ela produzir bons efeitos, o pragmatismo revela que ela é aceitável. Se ela produz maus efeitos, o pragmatismo revela que ela é rejeitável. Então, nós temos que ter essa visão pragmática. Aliás, Jesus já tinha essa visão, quando ele dizia: não penseis que uma árvore boa dá maus frutos, nem uma árvore má pode dar maus frutos. A árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Ou seja, é o pragmatismo dele. As coisas boas são aceitas, os bons frutos. As coisas más são rejeitadas. Se vocês tiverem dúvida em relação a qualquer ideologia política, qualquer religião, coloque isso no fio da história, essa ideologia ou essa religião, e acompanhem os eventos que ela produziu ao longo dos séculos ou ao longo dos anos, e verão se o reflexo dela foi positivo, foi construtivo ou causou mortes e destruição. Não há como fugir dessa verdade pragmática, e aqui no nosso Evangelho nós procuramos trabalhar em cima disso, dessa verdade pragmática, e não dos textos adulterados por um ou por outro sacerdote de uma ou de outra religião. Continua aqui a base de São Paulo, ou Paulo, Deuteronômio 13, 1.2, 5 e 10. Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio que te houver falado, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-lo, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Apedrejemo-lo até que morra, pois procurou apartar dos teus deuses. Aí, mais uma vez a lapidação. Muito bem. Então, de acordo com os dispostos aqui em Deuteronômio, Paulo estava plenamente justificado na sua ação, na sua sanção do apedrejamento de Estevão. E nesse momento, então, quando Paulo fala que o crime de Estevão será pago com a sua morte, a assembleia sobe, cresce. Os fariseus batem palma, urram quase. Frenéticos aplausos secundam a palavra inflexível de Saulo. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente de Estevão, supunham vingar deste modo o que consideravam menosprezo e desdenho criminoso por parte de Estevão. As suas prerrogativas, enfim, Saulo encaminha, portanto, a sua decisão ao tribunal. Posto isso, ele leva ao tribunal, que era uma série de juízes mais velhos, né? Os anciãos que decidiam. Então ele encaminha isso. A autoridade superior recebeu a proposição de Saulo e procurou submetê-la à votação,
no reduzido círculo de colegas mais eminentes. Foi então que Gamaliel, que era um ancião, mestre de Paulo, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investidura, deu-lhes a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho. Ponderou nobremente: tendo voto nesse tribunal e não desejando precipitar um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, detendo-se o acusado em calabouço até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Então, Gamaliel quer travar um pouco a situação de Estevão, a condenação. Saulo reflete sobre a posição do seu mestre. Aquele ponto de vista do seu antigo mestre nada mais era que seu reconhecido pendor pela tolerância. Gamaliel era muito tolerante, muito misericordioso. A advertência contrariava sobremaneira os propósitos resolutos, mas, sabendo que não poderia ultrapassar a autoridade veneranda, quer dizer, a autoridade digna de respeito, acentuou: aceita a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, espero que este seja chamado e recolhido imediatamente ao cárcere. Propõe igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes da Casa do Caminho. A nova proposta foi plenamente aprovada. Gamaliel, com a sua profunda experiência, compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa a Paulo. Saulo é autorizado a iniciar as diligências. O moço tarcense, em frente a Estevão, prisioneiro, recebeu a notificação oficial com um sorriso triunfante. Encerrou-se assim a memorável sessão. Bem, posto isso, na próxima aula nós estudaremos a execução de Estevão, após todos esses eventos. Então, amados alunos, vocês estão me acompanhando. Nós temos uma tarefa muito nobre, não é? De trazer a vocês a luz da verdade, calcada pela razão muito clara e meridiana dos fatos e dos argumentos lógicos e cheios de racionalidade. Não se deixem levar pela emoção, pelos transtornos afetivos. Procurem analisar esses fatos substanciados pela vontade de servir, inspirados pelo valor da caridade, da beneficência, da benevolência e do perdão. Procurem, mas procurem também, dentro dessa inspiração do bem, receberem do alto as orientações que possam receber e direcioná-las no sentido de um raciocínio lógico e causal. É assim que nós trabalhamos no Espiritismo. Nós não empolgamos. Né? Quando nós vemos, às vezes, centros espíritas e seguidores do Espiritismo se empolgarem com coisas que vêm do alto, aquilo nós tomamos com muita precaução, muita prudência, não é? Nós queremos fazer o melhor e sabemos que, conduzindo esses fatos dentro da argumentação que a doutrina propõe, nós estaremos caminhando no serviço da verdadeira caridade, onde a palavra misericórdia, piedade e fraternidade encerram o grande movimento do bem ao próximo. Portanto, nós vamos, na próxima aula, caminhar para a execução de Estevão, que é um passo muito difícil para todos nós passarmos ou repisarmos esse momento. Finalmente, eu queria dizer a vocês que esses estudos da Bíblia, aqui tem uma Bíblia, essas Bíblias, todo, Velho Testamento, Novo Testamento, foram escritos pelo homem. Aqui é uma parte divina, mas essa parte divina, ela está eclipsada, está ensombrecida pelos textos dos homens
cujo objetivo não era o reino dos céus, era o poder secular. Isso vem desde o Velho Testamento até o Novo. Então a Bíblia tem que ser depurada para entender o seu verdadeiro sentido. E nesse momento, o cadinho, o filtro para depurar, é justamente a nossa doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita veio. Ela não veio para reformar a palavra de Jesus, porque essa é a expressão plena da verdade, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, ele mostra a sua perfeita identificação com a vontade de Deus, ele como representante maior de Deus. Ele pode dizer isso. Mas esse caminho, essa verdade e a vida, ele vai ser entendido, explicitado de uma maneira extremamente didática, com muito afeto, com muito amor, pela doutrina espírita. A doutrina espírita não veio reformar Jesus. A doutrina espírita veio autenticar Jesus naquilo que tinha sido obscurecido pelo poder dos homens. Pelo poder dos homens. Que até hoje a gente vê isso através de modificações sucessivas em conceitos religiosos. Mas, de toda forma, essa missão do Espiritismo, ela chegou em tempo certo, porque, passado quase 2000 anos do advento de Jesus, a humanidade tinha chegado a um grau de amadurecimento intelectual e amadurecimento moral que a tornava suscetível de receber esses ensinamentos espíritas. Os ensinamentos espíritas não poderiam ter chegado antes, porque seria como que falarmos de álgebra ou de geometria para estudantes do curso primário, do primeiro grau. Eles não vão entender. Eles não têm conhecimentos básicos para entender nem álgebra, nem geometria, nem minimamente uma equação de segundo grau. Mas, à medida que esses estudantes vão estudando, vão criando embasamentos, chega um momento lá no segundo grau que a gente pode falar deles na equação de segundo grau, nas incógnitas, etc., e que eles incorporam nisso e entendem, porque estão amadurecidos intelectualmente. O mesmo se deu com esse processo evolutivo da humanidade. Ou seja, a humanidade foi, segundo a lei do progresso, que é uma lei divina, ela foi se aperfeiçoando, ela foi se maturando. Aí chegou um dado momento que ela tinha condições de assimilar a doutrina espírita. E a doutrina veio e rediviveu os ensinamentos do Cristo e não os ensinamentos adulterados pelo homem. Portanto, nada temam. Nós não somos apostatas e nem iconoclastas. Nós somos pessoas que queremos levar a vocês o bom senso para aqueles que queiram aprender. Para os que não queiram, nós respeitamos a sua fé, as suas concepções religiosas, os seus dogmas, os seus artigos de fé. Nós respeitamos todos, porque nós sabemos que todos têm que crescer. O que hoje muitos não entendem, amanhã o farão, porque assim Deus o quer, que todos progridam, todos cresçam, todos melhorem, independente das suas religiões e dos seus valores, a não ser quando consignam os valores do bem e da moral mais elevada. Portanto, estamos juntos, mais uma vez. Vamos, na próxima aula, entender um pouco do nosso amado Saulo, que de boa fé, naquilo que ele se apaixona, naquilo que ele é fanático, naquilo que acredita nas leis mosaicas, contra os blasfemos, contra os idolatras, contra aqueles que praticam sortilégios, enfim, todos esses vão ser, e que caluniam, todos esses, então, vão ser aparados. Portanto, que Deus nos abençoe, muita paz, a paz do Senhor em nós. Obrigado, pessoal.